Bem-vindos ao Psiquiatria em Pauta, o podcast da BP. Meu nome é Antônio Geraldo, sou médico psiquiatra, coordenador nacional dessa campanha aqui, Setembro Amarelo, que é a campanha de prevenção ao suicídio, e presidente da BP. Toda semana receberemos por aqui personalidades que fazem a diferença na sociedade para um bate-papo leve e interessante. Combater o estigma e levar conhecimento sobre a psiquiatria para a população é o nosso objetivo. Aperte o play e aproveite. Hoje, recebo o psiquiatra Sérgio Tamay para falarmos sobre drogadição e malefícios para o cérebro. Sérgio Tamay é médico psiquiatra, doutor em psiquiatria pela Universidade de São Paulo, pela USP, pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Ele também é diretor-secretário da BP, professor assistente da Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo e ex-coordenador de políticas em saúde mental da Secretaria do Estado de Saúde, também de São Paulo. Bem-vindo, Sérgio Tamay. É um prazer tê-lo no Psiquiatria em Pauta. O prazer é meu ter essa oportunidade aqui de falar sobre esse tema que acho bastante relevante, né? Sérgio Tamay, vou te fazer uma pergunta que é muito interessante, que muita gente quer saber. As drogas realmente fazem mal ao cérebro, modificam o cérebro das pessoas, principalmente em crianças e adolescentes? Você pode discorrer um pouco sobre isso para nós? Sim. A maturação cerebral, né, é o processo de neurodesenvolvimento, ela vai se encerrar por volta dos 24, 25 anos. Ou seja, até então, o cérebro ainda está em desenvolvimento. Esse é o processo de mielinização, né, que é a parte final. E drogas, né, no caso específico da maconha, né, o THC, ele altera, na verdade, esse processo de mielinização, né? Então ele não se completa da maneira como devia se completar. E isso implica, sim, em alterações que a gente já tem estudos indicando que indivíduos, né, que fazem uso de maconha nesse processo do neurodesenvolvimento, eles apresentam alterações a nível de córtex cerebral, tanto no sentido de isso medido do ponto de vista de neuroimagem, em termos de espessura, né, da substância cinzenta, por exemplo, né? E isso, de fato, se traduz em alterações cognitivas, porque essa alteração estrutural do cérebro acaba acontecendo nos córtex pré-frontais e frontais, que são extremamente importantes, né? No sentido de você ter, ele interfere, é onde acontece, na verdade, o processo de atenção, concentração, planejamento, e isso fica alterado. A gente sabe, principalmente, que nesses indivíduos que fizeram uso, né, de THC, de cannabis, nesse período de neurodesenvolvimento, ou seja, antes dos 18 anos, eles são os que mais apresentam alterações, tanto do ponto de vista estrutural, como também de testes cognitivos, em que você avalia essas funções de planejamento, de concentração, de atenção, que a gente chama de funções executivas. Então são indivíduos que, se você for fazer uma testagem neuropsicológica, geralmente estão 1 a 2 desvios padrão da média que seria esperada para essa população, por nível de instrução, né, idade. Então, de fato, traz prejuízos, e esses prejuízos não são reversíveis com a parada de uso. Tá? Acho que uma das coisas, e isso é importante, porque isso se traduz em alguma confusão que há quando você vê estudos que avaliam populações que fizeram uso de maconha, tá certo? E que falam, olha, tem alguns estudos que dizem que tem alterações cognitivas, tem outros que dizem que não tem, né, em termos de QI, né? Mas por quê? Porque eu acho que é um viés, porque o pessoal não seleciona quando que o indivíduo começou a fazer o uso. Então eles não selecionam aqueles indivíduos que começaram a fazer uso já com 12, 13 anos, às vezes a gente vê até com 10 anos atualmente, acho que é extremamente relevante, daqueles indivíduos que fizeram depois dos 18. Por exemplo, a geração que está na casa agora dos 70, 60 anos, é aquele indivíduo que provavelmente fazia uso de maconha por volta de 18 anos. Era aquela história, o indivíduo entrava na faculdade, começava a beber e usar maconha, né? Então o uso era posterior. Então provavelmente para essa população o impacto, né, porque eles, como estão no estágio já final, já quase completaram a maturação cerebral, o impacto é bem menor mesmo. Agora,
Atualmente, o que acontece é que o indivíduo começa a usar tanto álcool, e o álcool também tem o mesmo efeito, aos 10 anos de idade. E isso faz toda a diferença. Então, na verdade, se você provavelmente conseguisse isolar aqueles que fizeram uso, né, antes dos 18, para aqueles que fizeram uso depois dos 18, você ia ver resultados muito diferentes. E é isso que os novos estudos estão tentando validar. Né? Então, esses estudos que tentam apresentar e que dizem, olha, na verdade, seus estudos não são muito congruentes, uns dizem sim, outros que não, mas eu te garanto que os estudos que a gente tem, que começa a fazer essa diferenciação de quando começou a usar e quanto tempo usou, né, vai apontar sim diferenças. Né? Existem estudos, principalmente na Alemanha, na Inglaterra, e até tem um grupo na Holanda. E esse pessoal, tanto os holandeses, quanto os alemães, quanto os ingleses, tem até uma rede que eles têm de estudos lá, né, focando basicamente em maconha. E você vai ver na política deles, né, que o pessoal propaga aqui, que não, porque lá na Europa liberou, mas eles já estão numa ideia de realmente fazer uma diferenciação e realmente já restringir o uso, pelo menos nessa população menor de idade. Né? Então, essa é extremamente importante. Eu acho que tem um impacto, porque, como eu disse, assim, os estudos dizem que depois, né, se você fez isso durante o período de neurodesenvolvimento, isso não tem reversão. Sabe? Entendi. Tamay, então o que você pensa quando há uma publicidade enorme, inclusive por médicos, falando de maconha medicinal? Então, na verdade, o que eles estão tentando dizer, porque quando você fala maconha, o pessoal remete... A maconha tem mais de 200 compostos, mais de 300, na verdade, compostos que estão lá. E, na verdade, um que se mostrou, subproduto, né, da composição, que se mostrou tendo alguma aplicação medicinal, é o canabidiol. E o canabidiol é um deles, né? O THC não se comprovou que tenha qualquer efeito benéfico, né? Então, isso é um dado. Então, quando você coloca maconha, na verdade é uma propaganda meio enganosa nesse sentido, que na verdade não é maconha, é canabidiol, que é um dos componentes da maconha, né? Não é a maconha em si. Senão o pessoal acha que vai fazer chazinho de maconha e vai tratar de tudo. Não. E o pior de tudo é o seguinte, por que é enganoso? Porque assim, a maconha atual, as variações atuais de maconha, são maconhas meio que geneticamente modificadas pelo tráfico. Isso. Porque se pegar a maconha da década de 50 ou 60, tinha 26 vezes menos THC dos que as atuais. Porque ao longo do tempo, o que interessava, né, para o pessoal que desenvolveu as maconhas aí, era produzir, na verdade, variedades de maconha que desse o maior conteúdo de THC possível, porque é uma substância alucinógena, é isso que realmente que é o barato, né, que o pessoal busca. E pelo contrário, se for ver a maconha da década de 60 e 50, tinha muito mais canabidiol percentualmente do que tem agora. Exatamente. Né? E outra coisa, quando se fala, né, da questão da maconha, a gente está falando, na verdade, do canabidiol. E, se você for ver, o canabidiol é um processo assim, bastante difícil de você fazer isolar das outras substâncias, o processo de purificação. E por isso que o canabidiol, que está liberado aí para tratamento de quadros de epilepsia refratária, que é o que tem... Gastou. Exato, Enogastor, síndrome de Dravet, né, que a gente Isso. tem, são muito caras se for comprar. É muito caro, está na casa dos milhares de reais. Né? E quando você vai perguntar para o pessoal do laboratório que faz isso, não, porque o processo de depuração é muito custoso e por isso custa caro. Então essa história de fazer óleo, que a gente vê desses óleos, essências e tal, tem um conteúdo de canabidiol muito baixo. Né? Então tem que se esclarecer que quando a gente está falando de uso medicinal da maconha, não é maconha, a gente está falando do canabidiol, que é um dos componentes da maconha. Entendeu? Então, não é porque o cara vai plantar maconha em casa que ele de fato vai ter um produto, digamos assim, não é a maconha que é medicinal. Vai ter um componente da maconha que é o canabidiol, que é o que a gente tem, de fato, cientificamente, evidências de que seja terapêutico. Muito bem. Tamay, nós temos hoje assim, um número enorme
de médicos prescrevendo canabidiol, prescrevendo esses produtos que vêm aí no mercado sem nenhuma comprovação ainda científica factual, sem liberação de Anvisa, sem conformidade com o que apregou o Conselho Federal de Medicina. Como é que você enxerga isso? Que onde vai levar isso? As pessoas que estão submetendo a esse tipo de tratamento, tem risco para as pessoas por causa disso? Tem. Eu acredito que quando você faz, a gente compreende que para muitas pessoas, né, a população leiga em geral, na verdade, assim, se você promete, você tem algum tipo de medicação que promete curar, sei lá, porque eu já vi pessoal dizendo que maconha melhora Alzheimer, por exemplo, né? E eu vou dizer que com relação à questão do Alzheimer, na verdade o que geralmente o pessoal está medicando não é a cognição. Eles estão tentando medicar algum fenômeno de agressividade, alguma alteração comportamental que o indivíduo tem. E se você de fato ministrar a maconha, que é o THC, que tem um efeito sedativo, na verdade você está sedando, e por isso que dá a impressão que o indivíduo está, né, tranquilo. A mesma coisa do autista, que tem muita agitação, aí você dá maconha, né, que tem o THC, fica mais tranquilo, porque a gente sabe que a maconha faz isso, né? Exatamente. Então, e isso é visto, né, por quem está do lado lá como uma melhora, ainda na verdade não é, tá certo? Não é uma, né? E por outro lado, eu já ouvi relatos de pessoal, eu estava com dor, usei aquela coisa toda e melhorei, mas existe uma questão que chama-se efeito placebo. É muito difícil você, para qualquer tipo de medicação, estabelecer o uso, se funciona ou não. No caso, principalmente nessas questões que envolvem alteração de comportamento, alguma coisa assim, esse efeito placebo, isso é conhecido por qualquer medicação na área psiquiátrica. Exatamente. O efeito placebo pode ser até de 40%, entendeu? Então, na verdade, se você tivesse dado água destilada, soro fisiológico, em 40% até dos casos, você podia ter uma melhora, não tem nada a ver com a medicação que você está dando. E o que preocupa mais, né, se a maconha não tivesse nenhum malefício intrínseco envolvido nisso, né, tudo bem, aquela coisa 40%, mas a pessoa estava sendo enganada de qualquer forma. Mas o problema é que a maconha tem efeitos, né, tem efeitos no comportamento, tem repercussões. Então não é inócuo. Então o que eu vejo... E tem efeitos colaterais também. Sim, como droga, né? Diferentemente é uma droga. Então, na verdade, eu vejo isso de uma maneira muito temerária. Eu acho que, de fato, agora que se fala muito, né, da ciência, das evidências, sim, tem que ter mesmo. E assim, a gente vê que há uma pressão muito grande na indústria da maconha para aproveitar. Na verdade, o investimento agora é na maconha recreativa, já que do ponto de vista de maconha, né, terapêutica, você não está tendo, porque você tem um embasamento, você tem uma linha bem definida, né, dos ensaios clínicos, né? Então, se for ver agora qual é a onda, né, da indústria da maconha, é vender como recreação mesmo. Já abandonaram. Maconha em tudo, né? Maconha em tudo. E acho que é uma coisa mais, digamos assim, que eu vejo como perigo aqui, que está acontecendo lá, é que muitas vezes é difícil você ter a maconha in natura, né? Então você está partindo para o óleo essencial da maconha, que você tem uma concentração muito maior de THC e de outras coisas. E isso é relevante do ponto de vista de efeito colateral. Lá na Associação de Psiquiatria, tem um artigo da Associação de Pediatria dos Estados Unidos, eles estão muito preocupados com a quantidade de crianças que aparecem nos prontos-socorros lá intoxicados. Né? Isso está sendo um problema, porque assim, esse óleo da maconha, a essência, óleo essencial, está sendo usado não só como remédio, mas também está usado no chocolate, no doce, no biscoito, entendeu? Tudo, né? Então, isso leva a uma superdosagem. Tá? Então, o indivíduo já está fazendo algum uso de maconha, depois vai comer lá uma balinha que tem maconha, vai comer o bolo que tem maconha, isso vai somando, intoxica. Né? É verdade. Então, esse é um perigo que eu vejo, que aqui no Brasil eu não tenho relato de que isso tenha chegado, mas nos Estados Unidos isso é muito frequente. Né? Então, esse uso, né, que se faz sem ter uma comprovação, ela não é inócua e é perigosa. Muito bem. Bom, obrigado aqui pela sua companhia. Não esqueça, use a hashtag Psiquiatria em Pauta, nos marque em suas redes sociais,
que eu quero ver, comentar, compartilhar. O Instagram da BP é @bpbrasil e o meu é @AntônioGeraldo. Então, fique ligado que no próximo programa teremos mais um convidado super especial. Saiba tudo em primeira mão nas mídias da BP, mande sua pergunta e nos conte o que achou do nosso programa. Mande sugestões também, nós vamos aproveitar para trazer aqui. Psiquiatria em Pauta é para você. Vamos juntos? Até a próxima.